Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tramitools. E hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta simples, porém nem tanto. Tem algumas especificidades que a gente precisa levar em consideração. Você vai encontrar aqui então em estruturas de concreto armado, área mínima, tá? Taxa e área mínima de armadura. Muito bem, chegando aqui na ferramenta, então você vai preencher basicamente, né, BW, que é a largura da seção, é para a seção retangular de concreto, tá? Você obtém então a armadura mínima segundo a 6118, tá bom? Já de 2023. Então, BW é a largura da seção, H é a altura da viga e D é a altura útil, tá? Você vai entrar com o FCK e o FYK, que é a resistência característica do aço, tá? A tração. Muito bem. E aí, clicando em calcular, no botão calcular, ele dá aqui o resultado em forma de texto mesmo, tá? Onde você vai, além dos dados de entrada, né, o grupo do concreto, vai identificar se é grupo 1 ou grupo 2, então a calculadora serve para os dois grupos de concreto, tá? Da área da seção e aqui a taxa de armadura, aqui em porcentagem, 0,15%, e a área mínima calculada com base nessa taxa mínima de armadura, tá? Bom, quais são os poréns? Olhando então aqui o que diz a norma, né, e a calculadora é feita com base nesse equacionamento, tá? Então você tem uma área mínima absoluta, né, de 0,15%. Tá? Então ele vai falar que a armadura mínima de tração e elementos estruturais armados ou protegidos deve ser determinada pelo dimensionamento da seção, momento fletor mínimo. Então, na verdade, esse cálculo é feito com base no momento fletor mínimo, dado pela expressão a seguir, que usa o módulo de resistência, esse W0 aqui, ó, tá? Então ele vai chamar de MD mínimo, que é 0,8 do módulo de resistência, tá? Módulo de resistência da seção bruta, tá? De concreto, relativo à fibra mais tracionada. Então, lembrando lá, né, o módulo de resistência, né? Então você vai pegar a inércia e dividir pela altura y. Aí você tem y superior e inferior, né? Dependendo do caso, uma seção retangular é igual, tanto faz se é a fibra superior ou a fibra inferior que está tracionada, tá? E aí o módulo de resistência vai ser então a inércia dividido por esse y, tá? Que para seções retangulares é o BH, né? Pensando aqui em B e H, né? Você pode calcular direto o W como sendo BH ao quadrado sobre 6, tá? Lembrando lá da resistência dos materiais, né? Muito bem. Então, usando a resistência, o módulo de resistência da seção bruta, tá? Módulo de resistência elástico, o FCTK, que então é a resistência característica do concreto, né? A tração, tá? Superior. Eu vou falar e mostrar qual que é essa equação. Você obtém então um momento mínimo, e com base nesse momento mínimo você calcula uma armadura e aí, consequentemente, a taxa de armadura, né, que nada mais é do que a área mínima dividido pela área da seção de concreto, tá? Então, essa taxa de armadura, né, que a gente vai chamar aqui de ρ mínimo, tá? Então, vai ser essa área de aço calculada dividida pela área de concreto, tá? Da seção. Muito bem, a área da seção transversal de concreto. A norma ela vai trazer uma tabela, então muita gente utiliza no projeto essa tabelinha, tá? Só que essa tabela ela é feita considerando uma relação D sobre H, ou seja, então, imaginando aqui a seção, né, com H e D sendo a altura útil, que é a distância que vai da fibra comprimida, mais comprimida, até o CG da sua área de aço aqui, ó, tá? Da sua armadura. Então isso aqui é a altura que a gente chama de altura útil. Então essa relação D sobre H, nessa tabela, tá? É igual a 0,8. Se for diferente disso, já muda a armadura. Vamos fazer uma simulação, vamos pegar aqui, por exemplo, um FCK aqui de 40, tá? Em que a taxa de armadura é de 0,179%, tá?
Muito bem, só que veja, essa tabela é feita para aço CA50 e para a relação D sobre H de 0,8, tá? E os coeficientes de ponderação das resistências do concreto de 1,4 e do aço de 1,15. Até aí não se muda muito, tá? Mas a relação D sobre H e o tipo de aço, sim, né? Isso pode afetar bastante na taxa de armadura mínima, tá? No caso aqui a gente está com quase 0,18, né? 0,179. Vamos lançar na calculadora. Então a gente vai lançar aqui. Pode pôr qualquer seção, não importa. E aqui eu vou colocar, para que fique igual, 0,8 vezes o H. Na calculadora você pode colocar algumas contas, tá? Então você pode pegar, como o H eu defini aqui em cima como 30, eu posso escrever D igual a 0,8H, que ele vai fazer a conta depois aqui, né, para a gente no resultado, tá? Aqui vou deixar o FYK de 500 e vamos calcular. Clicar em calcular, né? Esqueci de mudar o FCK para 40. Isso é importante, aqui é o FCK, né? Vamos novamente calcular. E está aqui, ó, 0,1784, que na norma está arredondado para 0,179, tá? Muito bem. Então, a calculadora fez aí como a gente esperava, né? Então aqui é concreto ainda do grupo 1, tá? Concreto até 50 megapascal. E se esse meu D não fosse 0,8H? Vamos supor aqui que minha seção é de 30, mas eu tenho aí um cobrimento de uns 2 centímetros, mais, sei lá, 1 centímetro até o CG da armadura. Vamos falar em 3 centímetros. Vou colocar aqui 27, né? Se a gente pegar, então, isso aí vai dar um pouco maior, né? Vou pegar aqui, ó, vamos fazer uma conta rápida aqui. Vamos pegar aqui a 27 dividido por 30, vai dar 0,9, tá? Muito bem, 0,9. Essa relação D sobre H. Veja que agora, ó, caiu para 0,15, 0,16%. Então houve uma redução dessa área de aço, né? Uma seção de 20 por 30, isso seria equivalente a 0,94 centímetros quadrados. Se eu voltar aqui para 0,8, deixa eu pegar aqui 0,8 vezes 30, né? Dá 24 aí. Aí daria 1,07, tá? Então, bom, numa única viga isso não representa grande coisa. Mas pense numa grande quantidade de elementos, né? Essa variação na área de aço, ou seções muito grandes, né? Como a gente utiliza, às vezes, blocos de grandes dimensões, enfim. Se você for fazer um cálculo mais preciso, essa diferença na área, na taxa de armadura, pode representar uma diferença significativa aí na área de aço, tá? Então é importante que se leve em consideração isso. Então essa tabela tem as suas limitações, e a calculadora ela visa, né, apesar de simples a calculadora, ela visa exatamente contornar aí essas limitações. E se eu mudasse o aço, por exemplo, para CA60 aqui, ó, no mesmo caso, né? Então eu vou pegar aqui, ó, vou mudar então para 27, tá? A altura, então vai dar 0,9 a relação D sobre H, e ainda vou passar o aço para 600 megapascal, tá? CA60. Veja que a taxa de armadura, ó, caiu para 0,15%, tá? Ou seja, abaixo do quase 0,18, né? Saiu de 0,18% para 0,15%. Tá? Então tem aí uma mudança aí significativa, né? O pessoal que trabalha com pré-moldado, que usa CA60, por exemplo, né? Então essa calculadora tem essa utilidade aí para você verificar de forma mais equilibrada aí, mais coerente aí, né? Ou mesmo, enfim, visando alguma economia, o cálculo da sua área mínima, tá? Vamos pegar agora um concreto do grupo 2. Vamos pegar, sei lá, vou pegar um CA70 aqui, tá? Um FCK de 70 megapascal, e vamos manter as mesmas relações aí de 0,8, tá? E CA50 para ver se bate com a tabela aqui, ó. Então vamos pegar aqui, eu vou colocar 0,8 aqui da altura,
0,8 de H. Vou colocar uns 70 megapascal e os 500 megapascal do aço, tá? 70 de FCK, 70 megapascal do FCK e FYK de 500, que é o CA50, tá? Vou calcular e vamos ver o resultado. 0,2324, tá? Aqui para CA70 0,233, aqui está arredondado, né? Mas está certo, né? Nada numa mão, nada na outra. Veja que aqui ele já informa, né, que é concreto do grupo 2, tá? Então leva isso também em consideração, né? Olhando aí o que é esse programa, então basicamente envolve uma função AS mínimo, né? Internamente, né, no Tramitools tem aqui uma função AS mínimo, onde eu entro então com a seção. Isso que a gente está falando só de seção retangular, tá? Essa mesma conta pode ser feita para seções diferentes também, né? Então aqui você tem a seção retangular, né? Onde você tem BD e H, né? AS mínimo, tá? No programa, o FCK é uma variável global, então quando eu defino lá o FCK, quando eu defino o FYK, a função, como são variáveis globais do sistema, né? Então já acaba sendo considerado aqui. E aí eu tenho uma outra função interna, que é concreta FCK, né? Que em função da FCK me dá todas as características do concreto, e aqui tenho ela, ó, né? Tá aqui concreto FCK. Aqui só um pedacinho dela, ela é um pouco maior, que ela calcula outras propriedades, tá? Outras características, outras propriedades mecânicas. Então a gente percebe que o FCTM, que é a resistência à tração média, né? Então o FCTM, né, é o 0,3, é a raiz, né, ou vezes FCK elevado a 2/3, tá? E aí o FCTK inferior, que é superior, que é o que ele utiliza, né, é 1,3 desse valor aqui, ó, tá? Então esse cara aqui, né, o FCTK sup, é 1,3 o FCTM, tá? Que é o que ele vai utilizar aqui no cálculo do momento mínimo, né, para a gente depois obter a armadura, né? Com base nesse momento mínimo é calculado uma armadura, então tem uma outra função aqui, ó, linha X, ele calcula a linha neutra com base no momento fletor, na seção transversal e no FCK adotado, né? Que é essa outra aqui, ó, linha X, tá? Essa outra função aqui, que vai pegar esse momento mínimo lá da norma, né? Esse momento mínimo aqui, ó, o MD mínimo, tá? E vai nos dar aqui, vai retornar então a linha neutra, a posição da linha neutra. Com essa linha neutra eu tenho como calcular então a minha área de aço, né? E as taxas de armadura e tudo mais, tá? Taxa de armadura mínima, né? Lembrando sempre que o mínimo absoluto é de 0,15%, tá? Então, na verdade, eu tenho 3 funções aqui para resolver esse problema, né? Então, o Tramitools ele segue a filosofia KISS, né? Que é mantenha isso simples, seu estúpido, né? Aqui o S de estúpido, né? Que é pegar cada parte, né, cada pedaço do problema, né, dividir e a função resolver uma única coisa, né? Então aqui só calcula a propriedade, a outra função só calcula a posição da linha neutra, né, ali da seção com base no momento fletor, e essa aqui me dá a área mínima, tá? Muito bem. Veja que no caso aqui do FCTM, né, ele varia em função do FCK, né, de ser maior ou menor aqui, que faz diferença de ser do grupo 2, né, ou do grupo 1. Então, menor que 50, então aqui eu tenho o grupo 1 de concreto, né? Else, né, maior do que 50, eu vou cair aqui no grupo 2, né, onde eu tenho uma outra expressão para cálculo do FCTM, tá?
que é 2,12, log de 1 mais 0,11 vezes FCK. Tá? Então muda aí um pouco a fórmula do FCTM, tá? E consequentemente todo o restante. Né? Por isso que a gente tem resultados lá para grupo 1 e para grupo 2. Né? Muito bem. Então a gente fez aí os testes. Né? Vamos fazer mais um. Sei lá, vamos pegar aqui um FCK agora de 50. Vamos lá, outro do grupo 1 aqui, ó. Né? Com 0 dá 0,208. Né? Então vamos pegar aqui, ó. Então, supor que você tem lá um FCK de 50 megapascal. E quando a seção é grande, essa diferença ela pode ser maior, né? Porque aí a relação D sobre H muda, né? Muda bastante. Vamos supor que eu tenho aqui sei lá, minha armadura principal está aqui embaixo, meu AS, né? Flexão, sei lá, uma seção grande. Vamos pegar uma seção aí com H igual a 100 centímetros, né? Um BW aqui de 30 centímetros. E vamos considerar um D, uma altura útil. Né? Vamos falar que você tem aqui uns 5 centímetros, né? E você tem aí 95 aqui, né? Então você vai ter aí 95, né? Vai ter uma relação, né, de 95 de D sobre H, né? 95 sobre 100 aí, tá? Então vai dar 0,95 a sua relação D sobre H, que é maior do que o 0,8 da tabela, tá? Bom, isso vai afetar o resultado. Vamos considerar que o FYK também é de 500 megapascal, né, que é do aço, a resistência do aço, concreto, e aqui está a seção, né? Vamos ver qual que vai ser a taxa na tabela, onde D sobre H é igual a 0,8, a gente tem aí 0,208, tá? Nosso ρ mínimo. Né? 0,200. Vamos chamar aqui de ρ mínimo. 0,208, tá? No programa onde D sobre H é igual a 0,95, nosso ρ mínimo vai ser igual. Vamos fazer então. Então estou com BW aqui de 30, nosso H, o que importa aqui vai ser o 100, e o nosso D 0,95. Vamos primeiro fazer 0,8, né? É 80, no caso, né? FCK de 50, FYK de 500. Calcular. Aqui, ó, 0,207 aqui, né? Deixa eu ver se não tem nada diferente aqui. É 0,8, D sobre H, 50, 500, tá? Aqui como calcula com bastante precisão, né? Lá está arredondado para 208, né? Tudo bem, aqui deu 207. Uma área de aço de 6,2 centímetros quadrados. Agora fazendo com 95, vamos ver para quanto que cai essa taxa de armadura. Caiu para 0,17, tá? E uma área de aço de 5,19. Né? Então caiu para 0,1731. 0,1731. Né? Como isso aqui por cento? Né? Lembrando que ρ mínimo é AS mínimo sobre AC, né? ρ mínimo é igual ao nosso AS mínimo sobre a área de aço, né? Sobre a área de concreto, desculpa, da seção bruta, né, de concreto. Então, multiplicando a sua área de aço mínima, né? Então vai ser esse 100 vezes 30
né? Seria AC vezes a taxa mínima, né? Vezes o 0,1731 por 100, né? Fazendo essa conta aí, ó. Então você tem aí o 100 vezes 30, né? Vezes o 0,17 por 100, né? 5,10 centímetros quadrados, né? O programa aqui está calculado com todas as casas, né? 0,1731, na verdade. Eu fiz 0,17 aqui, né? A conta. Peraí, deixa eu só refazer. 1731. Isso aí, 0,519. Vou corrigir aqui. 5,19. Né? Igual do programa, tá? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Uma ferramenta simples, porém nem tanto, né? Existem algumas especificidades, né? Alguns detalhes que precisam ser levados em conta, né? No cálculo da armadura mínima, tá? Verifica aí no seu programa de cálculo, né? Como é que ele considera essa questão, né? Se ele leva em consideração essa relação D sobre H, variações na relação D sobre H, ou se ele simplesmente usa essa tabela aqui de modo geral, né? Sem levar em consideração possíveis variações que você possa ter em função do tipo de aço e principalmente em função da relação D sobre H. Tá bom? Então um grande abraço e até mais.